Nós vivemos em constante comunicação. Quando você acorda pela manhã e dá bom dia para o seu marido ou para a sua esposa, e nesse bom dia já descobre qual vai ser o humor do dia. Quando ouve o latido do seu cachorrinho implorando para sair para passear, ou quando escuta o choro do seu bebê, comunicação. Num dia comum, nós conversamos com pelo menos 10 pessoas. Isso ao vivo, fora as 110 pessoas dos grupos de WhatsApp da família e do trabalho. Nós atendemos telefonemas, ouvimos mensagens de áudio, a gente gasta um tempinho considerável nas redes sociais, lendo opiniões e dando as nossas opiniões, comunicação. Até mesmo a internet, tão fundamental na nossa vida hoje, baseia todo o seu poder em comunicação. Vocês já pararam para pensar qual é uma das ferramentas mais preciosas quando nós falamos em comunicação? É um dos 5 sentidos humanos, a audição. Helen Keller, que era uma escritora americana cega e surda, ela tem uma frase que eu considero fantástica, que diz o seguinte: a cegueira nos afasta das coisas, mas a surdez nos afasta das pessoas. Para entender a dimensão dessa frase, é preciso fazer um exercício, que é o de tentar imaginar como seria a sua vida sem som ou com pouco som. Para ajudar com esse exercício, eu gosto de contar a história dessa menininha. Era uma vez uma menininha que um belo dia chegou para a mãe dela e disse: mãe, tem um apito no meu ouvido. Ela nasceu ouvindo. Ela conheceu os sons do mundo, os sons da natureza, o barulho do vento, da água, da chuva, do mar, as vozes das pessoas, música. Só que à medida em que o tempo foi passando, essa menininha foi perdendo a capacidade de ouvir. A palavra que ela mais dizia era hã? Ela aprendeu a ler os lábios das pessoas para que aqueles pedaços de palavras que ela conseguia captar fizessem algum sentido. O tempo passou, a menininha cresceu. Aos 30 anos, se ela estivesse em frente a uma turbina de avião ou ao lado de um aspirador de pó ligado, ela não era capaz de ouvir mais absolutamente nada. Essa menininha sou eu. Mas hoje, graças à medicina, à tecnologia e à fonoaudiologia, eu sou uma surda que ouve. Pode parecer coisa de ficção científica, mas não é. Quando as pessoas escutam ou leem as palavras surdez ou surdos, elas automaticamente associam com língua de sinais, escola especial, intérprete de língua de sinais, surdos que não falam. Só que eu e milhões de pessoas no mundo inteiro somos surdos oralizados. Pessoas com algum grau de surdez que falam, como eu estou aqui falando com vocês, que leem lábios e que usam, ou às vezes não, alguma tecnologia para voltar ao mundo dos sons. Só no Brasil, no censo de 2010, eram quase 10 milhões de pessoas com algum grau de deficiência auditiva. A maioria passível de reabilitação. Eu escuto através de um dispositivo de altíssima tecnologia chamado implante coclear, que é indicado nos casos de surdez severa e profunda, quando nem mesmo os aparelhos auditivos são mais capazes de ajudar. Para descobrir se uma pessoa surda precisa ou pode fazer essa cirurgia, é necessário passar pela avaliação de uma equipe multidisciplinar. O implante coclear funciona assim. Na cirurgia, é inserido um feixe de eletrodos na parte mais interna do ouvido, chamada de cóclea. Depois da cicatrização, esses eletrodos são ativados. E aí, a gente vai precisar de um processador de som externo, como esse aqui, que se comunica com a parte interna do implante através de um ímã. Juntos, eles transformam as ondas sonoras em impulsos elétricos que são enviados para o meu nervo auditivo. E é assim que o meu cérebro volta ao mundo dos sons.
A audição é o único sentido humano capaz de ser recuperado artificialmente. Para a maioria das pessoas, o silêncio é considerado um luxo. E com toda razão, porque hoje nós vivemos num mundo que é pura poluição sonora. O silêncio foi o meu maior pesadelo durante muitos anos, porque eu conhecia o som, eu queria me comunicar com as pessoas, eu queria ouvir, eu queria falar. E a surdez tem graus: leve, moderado, severo e profundo. Eu conheci e experimentei todos esses graus. Só que quando eu cheguei na surdez profunda, a sensação que eu tinha é de que eu vivia trancada dentro de um aquário. E o problema é que eu nunca tive vocação para peixinho dourado. O meu diagnóstico veio quando eu fiz 16 anos. E eu nunca vou me esquecer do movimento dos lábios do médico quando ele me olhou e disse assim: você tem deficiência auditiva neurosensorial, bilateral, de caráter moderadamente severo e progressivo. Nesse mesmo dia, eu recebi a indicação para começar a usar aparelhos auditivos. E eu comprei os aparelhos auditivos, mas eu fiz com eles o que a gente costuma fazer com a louça boa que tem em casa. Eu guardei e eu só usava no Natal. Eu morria de vergonha. Eu não queria que ninguém soubesse do meu segredinho. Eu não queria que ninguém me visse usando aparelhos auditivos. Eu escondia. Eu não queria conversar sobre esse assunto. E nem queria ser vista como a deficiente ou a diferente. Foi uma experiência bem pesada. E eu gastava uma energia considerável tentando disfarçar o indisfarçável. Se alguém aqui lembra daquele programa de TV chamado A Praça é Nossa, vai lembrar da velha surda da praça. E vai lembrar também que é impossível disfarçar quando a gente não escuta ou quando a gente escuta mal. Eu só comecei a usar os meus aparelhos auditivos para valer com 21 anos, quando eu passei no concurso público. E foi aí que eu entendi o que eu estava fazendo. Negando o óbvio, encostada no papel de vítima, que é super confortável, e sentada no sofá à espera de um milagre. Então, eu decidi que tinha chegado a hora de tomar uma atitude em relação a isso. E foi aí que eu resolvi sair do armário da surdez. As pessoas falam em tantos armários hoje em dia, e o armário da surdez é algo que, se a gente não tomar muito cuidado, a gente passa o resto da vida preso nele. Eu comecei a usar os meus aparelhos auditivos o dia inteiro, parei de sentir vergonha, comecei a falar abertamente sobre esse assunto, e assim que eu me senti suficientemente forte e segura com isso tudo, porque foi um processo, e um processo bem doloroso, eu lancei um blog chamado Crônicas da Surdez, e isso foi em 2010. Como a surdez é uma experiência super solitária, rapidinho esse blog se tornou um ponto de referência e de encontro para deficientes auditivos, médicos e fonoaudiólogos de todo o Brasil. Inclusive, foi através dele que eu acabei conhecendo meu marido, numa dessas ironias da vida, que é médico otorrino especializado em surdez. Várias coisas bacanas começaram a acontecer. Entre elas, o primeiro convite para dar uma palestra no Congresso de Otorrinolaringologia. E essa é a foto que mudou a minha vida. E ela foi tirada depois dessa palestra. Nós saímos para comemorar num grupo de 10 pessoas. E mesmo que eu seja expert em leitura labial desde pequenininha, naquele dia, ter que ler os lábios de 9 pessoas falando ao mesmo tempo, num restaurante escuro e super barulhento, foi impossível. Era a surdez, mais uma vez, me afastando das pessoas. E quando a minha mãe me mostrou essa foto, que foi ela que tirou, eu desabei chorando. Porque essa foto, para mim,
ela mostrava claramente que eu tinha chegado no fundo do poço. Porque depois da surdez profunda, não tem mais nada, é só silêncio. Enquanto todo mundo conversava, se divertia, se comunicava, ria, eu estava dormindo sentada na ponta da mesa. Só que, como tudo tem um lado bom na vida, depois de ver essa foto, surgiu em mim uma força descomunal que eu nem sabia que eu tinha. E aí, eu tomei uma decisão que acabou mudando toda a história da minha vida. Eu decidi que eu ia investigar se eu podia fazer um implante coclear. E olhando para trás, é engraçado perceber que quando essa força surge na gente, nada é capaz de nos parar, de nos deter. Aquela foto foi tirada no dia 16 de agosto de 2013. E poucos dias depois, no dia 28 de setembro, eu entrava no hospital para operar o meu ouvido direito. Voltar a ouvir, depois de tanto tempo perdendo toda a minha audição, foi um cafuné na alma. Eu compartilhei cada momento dessa jornada no blog. E foi assim, compartilhando as minhas dores e as minhas conquistas, que eu entendi o poder da autoaceitação, o poder de vencer o medo na direção da mudança e, com essa mudança, inspirar muitas pessoas a também mudarem as suas próprias vidas. No final do meu primeiro livro, que eu escrevi antes de fazer um implante coclear, eu disse que o meu sonho era um dia poder escutar uma música e entender a letra, sem leitura labial. Ou, quem sabe, me tornar uma tradutora que poderia viajar pelo mundo se comunicando nas mais diferentes línguas. A primeira vez que eu consegui ouvir uma música e entender a letra sem esforço, eu estava sentada em cima da minha cama, sem prestar atenção na TV, e começou a tocar a música de uma abertura da novela das 8. E era Eu Sei Que Vou Te Amar. E quando aquela música entrou e fez sentido, o meu corpo arrepiou inteiro. Eu estava ouvindo uma música e entendendo a letra. Eu voltei a ouvir as vozes dos meus amores, da minha mãe, da minha avó, do meu irmão. Eu voltei a ouvir e a controlar a minha própria voz. Porque eu não sabia, eu não tinha como saber antes se eu estava gritando ou se eu estava falando baixinho. Quando eu ouvi passarinhos pela primeira vez, depois de tantos e tantos anos sem conseguir ouvir passarinhos, eu achei que eu fosse morrer do coração. E o dia que eu fui até a praia para descobrir se eu tinha voltado a ouvir o barulho do mar, que eu tanto amava, e sim, eu tinha, eu não tenho nem palavras para descrever o que eu senti. O momento que eu senti mais orgulho de ter tido coragem de fazer essa cirurgia do implante coclear foi o dia que eu precisei levar a minha mãe para o hospital, numa ambulância. Eu passei mais de 15 anos sem conseguir falar no telefone. Mas só que nesse dia eu consegui pegar o telefone, fazer a ligação, chamar socorro, ir com ela na ambulância, conversando e entendendo, mesmo com todo aquele barulho da sirene. Cheguei no hospital, resolvi tudo sozinha. Coisas bobas para as pessoas que ouvem, mas coisas impensáveis para uma pessoa que não escuta. Foram vários e vários meses de UTI. E até hoje eu não consigo ouvir aquele barulhinho que as máquinas que monitoram os sinais vitais fazem. É um tutu, tutu. O meu coração parece que vai saltar pela boca. E em maio de 2016, 2 meses depois da morte da minha mãe, ela que foi a pessoa que foi os meus ouvidos durante toda a minha jornada silenciosa, eu entrei no hospital para fazer a segunda cirurgia, dessa vez no ouvido esquerdo. Eu costumo dizer que deficiências têm a ver com recomeços. E lá fui eu, mais uma vez, recomeçar. Usar aparelho auditivo ou implante coclear
não é como usar óculos, que a gente coloca e o problema está automaticamente resolvido. É um processo longo, muitas vezes cansativo e estressante. Porque nada mais é do que o cérebro refazendo toda a arquitetura dele. Usar aparelho auditivo ou implante coclear é um exercício de paciência e de persistência, tal qual a vida. Com os meus ouvidos biônicos, eu consigo fazer coisas muito bacanas. Por exemplo, com um dispositivo sem fio, eu posso atender o telefone no meio de um show de rock e fechar todo o barulho ambiente e só ouvir a voz da pessoa que está do outro lado da linha. Com outro dispositivo sem fio, que é o mini microfone, eu posso colocar ele na lapela de um palestrante, sentar lá no fim da plateia e ouvir a palestra como se ele estivesse falando só para mim, no pé do meu ouvido. E eu também tenho um botão off. Eu consigo ouvir tudo, e se eu acordar não querendo ouvir, eu posso desligar. E o meu marido e os meus amigos adoram zoar comigo, dizendo que é o sonho de consumo da vida deles, também poder desligar os ouvidos, né? E a verdade é que eu uso e abuso desse meu botão off. Que vergonha falar isso, mas é verdade. Especialmente quando eu entro num avião cheio de bebezinhos chorando, gritando, histéricos. Eu olho ao redor para as pessoas e penso, eu sinto a sua dor, mas eu não sou obrigada. Pronto. Hoje, estima-se que existam 500 mil de implantados cocleares no planeta. Esse é um mapa que eu criei no ano passado com o objetivo de conectar e aproximar todas essas pessoas, para que elas possam criar uma rede de ajuda e de compartilhamento. Eu adoro olhar para esse mapa, porque toda vez que eu vejo um PIN novo em algum país muito impensável, eu olho para trás e penso que aquela experiência tão solitária acabou se transformando numa força tão agregadora. A surdez, ela mudou a moda. A surdez mudou o modo como hoje eu vivo, como eu escuto e como eu me comunico. Perder um sentido, ter que preparar a minha cabeça e a minha alma para a ideia de que eu nunca iria recuperá-lo, e recuperá-lo artificialmente, depois de tantos anos, me ensinou uma grande lição. Eu aprendi a ouvir o barulho de dentro, aquele que nos pede para mudar. E eu aprendi que ser surdo, e ser um surdo que ouve, é um eterno ciclo de recomeço e de reconstrução. A tecnologia, ela abre muitas portas que a deficiência fecha. Voltar a ouvir foi um final surpreendente para uma jornada triste, assustadora e solitária. E só me restou transformar essa jornada em missão, a de compartilhar conhecimento para que existam cada vez mais e mais surdos que ouvem. Obrigada. Valeu, gente. Muito obrigada mesmo. Vocês foram ótimos.